Olá pessoal, hoje eu gostaria de fazer um registro histórico, um registro da memória do meu povo. Aqui atrás eu tenho o final de um ramo de feijão guandu, com suas últimas vagens secas, retorcidas pelo calor do assim chamado verão nordestino, né? Verão sertanejo, que compreende aquelas estações mais secas do ano, mais especificamente o final do inverno e todo o período de primavera. Então, eu gostaria de registrar, partindo dessa premissa do final da safra do feijão guandu, fazendo memória também ao final da safra do café, que já foi amplamente cultivado aqui no Brejo do Pajeú, bem como tantas outras culturas que hoje já não mais encontramos, mas que fizeram parte da história do nosso povo, mas que fizeram parte da essência agrícola aqui dessa partezinha do sertão do Pajeú. Gostaria de fazer memória, em se tratando do feijão guandu e do café, das figuras das mulheres catadeiras. Catavam andu, catavam café, feijão de corda, catavam o refúgio do feijão de arranca, o fazéolos, e recebiam esse nome de catadeiras, aquelas que colhiam a safra. E aí fica aqui a memória de tantas mulheres que sustentaram suas famílias, grandes por sinal, de 10, 15, 20, até mais filhos, né? A partir desse trabalho. Geralmente o marido não tinha condições de sustentar, embora trabalhasse de sol a sol, ele não tinha condições de sustentar sozinho a sua família. Muitos moravam de favor em casas de seus próprios patrões. Quem eram esses patrões? Os senhores de engenho, aqui no sertão, engenhos de rapadura, unanimemente falando, né? Então, em todo o município de Triunfo, os engenhos são engenhos de rapadura. E esses engenhos empregaram muita gente. Durante muito tempo foram a base da economia, a base do comércio, porque o produto mais comercializado era a rapadura, e a partir desse produto central, que é a rapadura, vinham os outros produtos que eram necessários para como se diz aqui, para a mantença do povo, né, sobretudo daquela classe trabalhadora, sobretudo da classe responsável pela mão de obra, né? Então, em meio a essas memórias das mulheres catadeiras, eu gostaria de registrar que no final da safra, essas mulheres, que muitas delas ainda vivem, com 80, 90, até 100 anos, elas podem testemunhar que ao final da safra, chamada de ponta de rama, era feita a doação daqueles últimos grãos, daquelas últimas vagens retorcidas, pútrefas através de gorgulho, de carunchos, que já contaminavam aqueles grãos, e por conta disso não era interessante para os senhores de engenho armazenar esses grãos em seus galpões. Então, nesse momento, eles doavam esse final dessa produção às famílias das catadeiras. Quem colhia era justamente as catadeiras. Quem era que ganhava com isso? Na verdade, hoje, fazendo uma análise, quem ganhava era o dono de engenho, era o patrão, porque ele tinha a sua propriedade limpa, isenta daquelas possíveis pragas que poderiam contaminar aqueles grãos de melhor qualidade que já estavam armazenados, né? Então essas mulheres faziam a limpeza, depois de terem trabalhado uma safra inteira, depois de terem colhido toda a produção daquele cara, daquele proprietário, daquele pequeno latifundiário, se é que podemos usar esse termo, pequeno latifundiário, e aí ele ia e doava
esse final de safra, essas mulheres faziam essa retirada gratuitamente, porque na verdade elas entendiam que estavam ganhando um mimo dos seus patrões, né? E levavam para suas casas o final dessa safra, levavam para suas casas os grãos de guandu, de feijão de corda, de feijão de arranca, os grãos xoxos do café, né? E ali preparavam comidas diferenciadas. Comidas essas que hoje em dia são tratadas pela culinária regional e típica como pratos especiais, como o rubacão de feijão guandu, como o café de sombra aqui de Triunfo e de tantas outras regiões. Então faço memória a essas mulheres, a essas famílias do nosso passado recente, aqui dessa zona rural nossa, e também creio eu que muito parecido com outras regiões disseminadas pelo Brasil agrícola aí afora, né? Então fazemos memória dessas mulheres que ajudavam na sustentação de sua casa, de sua família, que trabalhavam de sol a sol, para junto com seus esposos, com seus maridos, levarem um alimento que na época considerado refúgio, mas que fez parte da história e que assim está registrado até hoje na memória dessa gente. E aquilo que outrora foi refúgio, hoje é tratado como especiaria. Isso vale para que a gente reflita e reveja as nossas análises acerca do que presta e do que não presta. Reflitamos também sobre as injustiças que muitas vezes são cometidas anteriormente aos nossos pais, lá na época dos nossos avós, mas que hoje se convertem em justiça e formam um enredo belíssimo de uma história contada até hoje pelos idosos, por aqueles que vivenciaram na prática, por aqueles que se alimentaram desses produtos, por aqueles que contaram história debaixo de um pé de andu, debaixo de um cafezal, debaixo de um pé de jaca, como tem esse aqui atrás, onde ainda resiste um pé de café ali embaixo. Então isso tudo é história e não pode se perder. A agricultura tem história, nós somos um povo rico em história, somos um povo que lutou, um povo que trabalhou para que hoje em dia ainda houvesse zona rural, mesmo debaixo de tanta crise em todos os setores, e assim o setor agrícola, sobretudo o setor da agricultura familiar, não fica isento dessas crises, mas nós temos do nosso lado uma história, uma base de luta, uma base de força que nos dá respaldo para continuarmos trabalhando no campo e acreditando que venceremos. Tivemos dificuldades outrora, superamos e vamos agora também superar essas dificuldades atuais. Vamos continuar trabalhando porque o campo foi feito para produzir alimento, para produzir história, história de vitória, história de luta, mas também história de muita alegria, porque esse campo, é essa vida aqui na zona rural que gera um povo alegre, um povo de partilha, um povo que festeja, um povo que se alegra, um povo que permanece até hoje acreditando que nesta terra tudo o que se planta dá.